Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem, estudando muito. Eu sou a professora Renata, da disciplina de Matemática, e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as ideias de seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. Para isso, nós vamos começar com o reconhecimento dessas relações na circunferência. Você já parou para pensar em qual situação do seu cotidiano você já conseguiu aplicar essas relações? Nós aplicamos sim nos cantos, quando a gente vai construir algo, montar algum móvel, mas eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho mais a respeito. Nós começamos o estudo das relações trigonométricas no triângulo retângulo, lá no 9º ano. Nesse triângulo AOB. O que eu fiz aqui? Eu só coloquei o triângulo na circunferência trigonométrica, que é aquela que tem o centro aqui, ó, coincidindo com a origem do plano cartesiano e tem o raio unitário. O raio unitário quer dizer que a distância do centro até qualquer ponto da circunferência é igual a 1. Então, quer dizer, do ponto O até o ponto A, eu tenho uma unidade que está ali representada. E aí, se eu quiser, no triângulo retângulo AOB, colocar as relações trigonométricas que nós estudamos lá no 9º ano com os triângulos, nós vamos poder aplicar o quê? Que o seno do ângulo alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que o cateto oposto é y, a hipotenusa é 1. Y dividido por 1 fica o próprio y. Então, tá lá, o seno do ângulo alfa é igual a y. Y é a projeção aqui do ângulo no eixo y, essa distância aqui, tá? É a mesma distância, por isso que a gente chamou de y. Da mesma forma, se a gente aplicar nesse triângulo o cosseno, lá naquela definição que nós aprendemos nos triângulos, o cosseno é o quê? A divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Aqui do ângulo alfa, o cateto adjacente, que vai de O até B, mede x. X dividido pela hipotenusa, que é 1. X dividido por 1 é o próprio x, por isso está ali, cosseno de alfa é a projeção do ângulo sobre o eixo x. E por último, a tangente, né? A tangente de um ângulo, quando a gente fala em triângulo, é definido como a divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá aqui, ó, cateto oposto y dividido pelo cateto adjacente, que é x, y sobre x. Então, é uma razão, por isso que se chamam relações ou razões trigonométricas, que partindo do triângulo retângulo, agora aqui na segunda série nós estamos vendo essas relações na circunferência trigonométrica no plano cartesiano. Isso tudo que eu passei até agora para vocês, eu relacionei com as definições do triângulo retângulo, mas nós temos como visualizar somente na circunferência, sem precisar do auxílio do triângulo retângulo. Como? A projeção do ângulo alfa é o que está aqui indicado em vermelho, é a projeção do ângulo sobre o eixo x. Então, marquem aí, registrem que quando você quiser saber qual é o cosseno de um ângulo que está em qualquer um dos quadrantes da circunferência trigonométrica, você vai olhar para a sua projeção sobre o eixo x. Se você quiser o valor do seno de qualquer um dos ângulos sobre a circunferência trigonométrica em qualquer um dos quadrantes, você vai olhar para o eixo y, aqui eu deixei indicado em azul. E por fim, a tangente, ela é o quê? Quando você quer ver a representação geométrica. Na representação geométrica quer dizer no desenho, tá? Eu vou usar uma reta paralela ao eixo y. Então, essa reta paralela, ela é tangente à circunferência. Tangente significa que intercepta a circunferência em um único ponto. Isso é tangente. Então, intercepta aqui, ó, no ponto 1 para x, 0 para y. Exatamente aqui nesse ponto da circunferência, ok? Então, nessa reta é que nós vamos encontrar a tangente de um ângulo. Então, nós vamos usar para os sinais, né, das tangentes, seno e cosseno, os quadrantes. Então, lá no primeiro quadrante, os valores que estão à direita de x são positivos. Os que estão à esquerda são negativos. Aqui no eixo y, os valores que estão acima do eixo x são positivos. Os valores que estão abaixo
são negativos. E com a tangente, os valores que estão acima do eixo X são positivos e os valores que estão abaixo desse eixo são negativos. Então eu vou deixar para vocês praticarem um pouquinho, vocês terão acesso a esse slide, vocês podem estar assistindo a minha aula e voltar para olhar para esse slide, para que vocês completem essa tabela aqui, então, com os sinais das relações trigonométricas, das relações de seno, cosseno e tangente, no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Essa tabela vai ajudar vocês a fazerem uma atividade que eu vou propor para vocês mais adiante, ainda nessa aula. Então vamos lá, turma, vendo como que vocês completaram aqui essa tabela, espero que vocês tenham acertado aí em casa. Então, o seno é visto no eixo Y,
Y. Então, os valores acima são positivos. Aonde que você tem acima? No primeiro e no segundo quadrante. Então, no primeiro e no segundo quadrante, o seno é positivo. Os quadrantes que estão para baixo são negativos, tá? Vamos olhar agora somente para o cosseno. O cosseno, todos os quadrantes que estão à direita do eixo Y são positivos. Quais estão à direita? O primeiro e o terceiro. Opa, o primeiro e o quarto, né? O quarto, primeiro e quarto, que é o último quadrante ali. E quais estão à esquerda do eixo Y? O segundo e o terceiro. E aí vem uma relação bastante importante que vocês também vão usar mais adiante, então anotem isso. A tangente de qualquer ângulo você pode obter na circunferência trigonométrica, tá, gente? Dividindo o valor do seno pelo seu cosseno. Então, quando você efetua a divisão de seno pelo cosseno do ângulo, você obtém a sua tangente. Isso ajuda na hora de achar o sinal para que você não tenha que recorrer àquela figura da circunferência. Então, se eu dividir um número positivo por um número positivo, a tangente vai ser positiva. Se eu dividir um número positivo por um número negativo, a tangente é negativa. No terceiro quadrante, como seno e cosseno são negativos, a sua divisão dá um número positivo. E no quarto quadrante, por fim, então lá se eu dividir números com sinais diferentes, eu terei um número negativo. Então a tangente vai ser positiva somente no primeiro e no terceiro quadrante, e negativa no segundo e no quarto quadrante, tá? Então gravem essa informação, vocês vão precisar da definição de que tangente de um ângulo é a divisão do valor do seno desse ângulo pelo cosseno desse ângulo, ok? Então, além do que você tem também aquela definição no triângulo, mas a gente não está usando isso aqui agora, porque nós estamos na segunda série e estamos trabalhando com circunferência trigonométrica, aquela que tem 4 quadrantes, tá? Então, você tem alguns ângulos que estão no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Sim, são ângulos que vão de 0 até 360 graus quando a gente fala em graus. Mas quando a gente fala em ângulos em radianos, nós vamos usar o π. A volta inteira são 2π radianos. Mas nós sabemos que temos ângulos aí que são maiores do que 360 graus. Então, para esses ângulos maiores do que 360 graus, nós calculamos a primeira determinação. O que é a primeira determinação? É verificar quantas voltas esse ângulo dá na circunferência trigonométrica. Então, se eu tiver um ângulo, por exemplo, de 500 graus, dá uma volta. E o que sobra para chegar no 500 é o nosso ângulo na primeira determinação ou menor determinação. Pode aparecer as duas formas de fala para vocês no livro didático e alguns exercícios que vocês forem procurar para resolver. Então, quando você quiser calcular a primeira determinação, você vai dividir esse número do ângulo por 360 e essa primeira determinação vai ser o resto dessa divisão. Então, o que sobrar é a tua primeira determinação. Então, é bem simples de fazer, tá? Você quando divide o ângulo que é maior do que 360 por 360, você vai descobrir quantas voltas ele deu na circunferência, pega o resto e você tem a tua primeira determinação. Ok, vai acontecer de você ter um ângulo que vai de 0 até 360 graus, tá ali. E aí ele pode estar no primeiro, segundo, terceiro ou quarto quadrante. Se você quiser achar as relações trigonométricas desse ângulo, você tem que fazer a redução ao primeiro quadrante. Então, na hora de fazer a redução ao primeiro quadrante, aqui nós temos um exemplo, né, do 1470 graus, dividiu por 4, então a sua primeira determinação é 30 graus. E aí, a redução ao primeiro quadrante você só faz para encontrar um arco lá no primeiro quadrante que você possa olhar as relações de seno, cosseno e tangente desse ângulo. Então, você sempre vai estar comparando esse ângulo com o ângulo que está no eixo X. Segundo e terceiro quadrante, o ângulo de 180, no quarto quadrante, o ângulo de 360 graus, tá? Então, dito isso, quanto vale aí, qual que é a relação que existe de ordem entre A e B, conhecendo as expressões de A e de B? Esse exercício vai envolver
primeira determinação, redução ao primeiro quadrante, olhar para o sinal das relações, para daí sim você poder dar a sua resposta.
Vamos lá então, turma? Começando aqui a resolução dessa expressão, calculando primeiro o valor de A. Então, o valor de A está 5π sobre 6, no lugar do π a gente substitui por 180 para calcular esse ângulo em graus. E esse ângulo em graus é igual a 150 graus, que está no segundo quadrante, e eu já deixei anotado que o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, você já anota qual quadrante, o sinal para não errar depois no final. Se ele está no segundo quadrante, vemos a redução dele ao primeiro quadrante para achar o ângulo correspondente. Então, diferença dele com 180 é 30 graus. Então, vou usar o valor de 30 graus. Cosseno de 5π sobre 6 vai ser o cosseno de 30 graus, só que negativo, que é menos raiz de 3 sobre 2, que a gente pega da nossa tabela de valores notáveis. Continuamos com o seno de 13π sobre 4, mesma forma de cálculo, π 180, o ângulo de 585, aquilo que eu falei para vocês, ele é maior do que 360, fazemos a redução ao primeiro quadrante, que dá 225 graus, que é o resto da divisão. Ele pertence ao terceiro quadrante. Lá no terceiro quadrante, o seno é negativo. Está no terceiro quadrante, próximo passo sempre, agora, redução ao primeiro quadrante. Diferença com o 180, 45 graus. Ou seja, eu vou usar o mesmo valor do 45 graus, só que com o sinal trocado, porque nesse quadrante o seno é negativo. Calculei os valores de A, agora eu vou para o cálculo do valor de B. Então, B eu tenho 675 graus, que eu vou fazer o quê? A redução aí ao primeiro quadrante, a primeira determinação, a redução ao primeiro quadrante e verificar que o seno é negativo. Se o seno é negativo, então eu vou usar o mesmo valor do seno de 45, só que negativo. E por fim, o ângulo de 1.200 graus, nós vamos fazer os mesmos passos. Primeira determinação, encontro 120, 120 no segundo quadrante, cosseno negativo, redução ao primeiro quadrante. Então, eu vou reduzindo ao primeiro quadrante e vou usar o cosseno de 60, só que com o valor negativo. Substituo todo mundo aqui na expressão, essa expressão que está lá no enunciado, tá? Substituindo as duas expressões, eu chego nos valores de A e de B. Isso você vai substituir somente os valores. Na hora que você vai calcular o valor de A, você vai ter aproximadamente 1,57 negativo, o valor de B aproximadamente menos 0,21. Se o exercício pede para que você faça uma comparação, então você vai comparar esses dois valores e chega à conclusão de que o A é menor do que o valor de B. E na aula de hoje eu vou deixar para vocês uma atividade para vocês fazerem aí em casa, mostrarem para o seu professor, né? O professor vai ficar super orgulhoso. Então, montar aí um mapa conceitual de tudo que a gente já viu até agora sobre relações trigonométricas, circunferência trigonométrica, com os sinais, valores notáveis, redução ao primeiro quadrante, como que você faz para achar a primeira determinação. E aí mostra para o teu professor para ver se está faltando alguma coisa. Tenho certeza que ele vai amar. Aqui nessa aula, no vídeo, vão ficar para vocês aqui alguns exemplos de como que você pode montar esse mapa. Então, na aula de hoje nós falamos somente das ideias relacionadas a seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica. A gente se vê na próxima aula.